E aí, seu Paulino? Como é que tá São Moarama aí, Roberto? Tudo bem? O programa tá bem, cara. Agora, essa semana tá de sol, viu? Sol, tava chovendo muito aí? Semana passada toda foi chuva. Essa semana é só sol. É bom. Bom, Senhores presidentes, senhores diretores, senhores participantes do nosso café jurídico aí, é uma satisfação poder revê-los, vocês mesmo dessa forma virtual. Estamos dando início ao nosso projeto aí desse café jurídico. Obrigado. É um bate-papo entre nós aí, entre algumas dúvidas nossas com o grande doutor jurídico aí, senhor Juliano Lirani, que tem sido parceiro da FECOPAR aí nesse mandato desse triênio aí. Agradeço aí o doutor Juliano já de antecipação. Tem sido muito nosso parceiro aí. Até vamos fazer uns cursos presenciais aí, levar o doutor Juliano para fazer essa palhinha dele. Tá? Que a FECOPAR agradece a presença de vocês. Vamos ter outras oportunidades para esse bate-papo. Tá? E já conhece a capacidade do doutor Juliano. Então, vamos interagir com eles, vamos aprender um pouquinho mais. Muito obrigado aí pela participação. Doutor Juliano, é com o senhor. Ok. Paulino, então, bom ano, né? Bom 2022 para todos. É a primeira conversa nossa sobre tributação, né? Direito tributário. Desta vez eu tive a ideia, né? E o Paulino gostou da ideia de convidar uma pessoa de fora, né? Para poder falar conosco aqui. E aí eu pensei no presidente do Conselho de Contribuintes do Paraná, que é o Ademir Furlaneto. Não sei se ele já está na sala, mas ele deve não está na sala ainda não, né, Paulino? Acho que ele deve estar entrando, então. E aí, doutor? Não está na sala, né? Não, pelo que eu vi aqui não está, o Ademir. Então, daqui a pouco ele entra. E aí, qual que é o propósito? Veja, a ideia aqui, Paulino, até falar para os colegas também que estão assistindo aí, é nos próximos encontros esse ano, pelo menos da minha participação, né? Eu vou tentar convidar... Juliano, bom dia. Tá bom ouvindo? Dia! Bom dia, bom dia. Eu estou na sala já. Olha, o Ademir está na sala, tá ótimo, Ademir. Tá me vendo aí? Estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Ótimo, beleza. Então, Paulino, a ideia é convidar pessoas que tenham uma experiência prática no direito tributário. E nós estamos começando aqui hoje com o doutor Ademir, que é presidente do Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná, uma pessoa com grande experiência, auditor da Receita Estadual, participa dos julgamentos aí um bom tempo, né? Tem grande experiência no litigioso administrativo, vai poder trazer a visão para vocês do fisco, né? Sobre a questão dos insumos, que é uma matéria complexa, sempre foi, sempre vai ser, vai continuar sendo, né? Eu vou fazer uma apresentação inicial aqui de 20 minutos, 25 minutos, tentando trazer para vocês um panorama geral da matéria, né? Com uma apresentação em PowerPoint da legislação, e para trazer a visão do contribuinte, né? É uma interpretação mais pró-contribuinte mesmo. E o Ademir, na medida do possível, vai fazer a exposição dele, trazendo a perspectiva do fisco sobre essa matéria. De repente, algum caso prático, um comentário, né? Aí, no final, vocês fazem perguntas e é um bate-papo, né? A intenção aqui, na verdade, não é trazer o palestrante, no caso do doutor Ademir, né? Para nós colocarmos ele na parede, não é isso. Ademir, não é essa questão, né? Você representando o fisco aqui é mais um diálogo mesmo de como as coisas são, né? Porque nem sempre é tão simples, né? Tem um lado do fisco, tem um lado do contribuinte, a lei, ela demanda interpretação de texto, tem jurisprudência de um lado, tem jurisprudência no outro, então é mais ou menos por aí. Então, eu preciso só, por gentileza, que libere para eu fazer a apresentação. Já liberou ali, presidente? Já posso colocar? Tranquilo, doutor. Tranquilo. Já estão vendo aí o título, não? Sim. Sim? Bom, então, meus amigos, a ideia então é trabalhar com vocês o princípio da não cumulatividade, né, no ICMS. E vamos lá. Bom,
de maneira geral, né, a gente sabe que o ICMS é um tributo complexo, todo mundo que trabalha com ele sabe disso. Eu fiz aqui um levantamento, só o decreto 7.817 de 2017, ele tem 781 páginas, o anexo 1 e o anexo 12 são 2.758 páginas, então dá um total de 3.363 páginas só o decreto. Estamos falando que só o decreto do ICMS do Estado do Paraná é muita coisa para os contribuintes, até mesmo para os fazendários, né, para os servidores públicos poderem poder entender, né, toda essa legislação tem uma complexidade enorme. Bom, de início, posso dizer para vocês, então, falando já da questão do insumo, né, que lá em 88, né, veio o convênio 66 e disse lá no artigo 31 o seguinte: olha, não é possível crédito nas entradas, né, de mercadorias e produtos utilizados no processo industrial que não sejam neles consumidos, né, e que não integrem o produto final. O que estava dizendo aqui, na verdade? É o crédito físico, né? Então, lá com o convênio 66, né, antes da Lei Candir, existia a previsão na lei, na legislação, só para dar o crédito físico, né, não o crédito financeiro, só o crédito físico. E esse entendimento, né, ele vigorou até, como falei, a Lei Candir, né? E aí alguns contribuintes tentaram se aproveitar do crédito, inclusive depois da Lei Candir, mas o Judiciário falou que não, no período anterior à Lei Candir, né, as empresas somente podiam aproveitar créditos de ICMS relativos aos insumos imediatamente consumidos no processo industrial e que se incorporassem ao produto final. Então, esse que foi o andar da carruagem, né? Logo em seguida, né, a gente sabe que veio a Constituição de 88, no artigo 155, previu lá o ICMS, e depois, no parágrafo 2º, inciso 12, falou da lei complementar, etc., o regime de compensação, né, está tudo lá na Constituição. Aí veio a Lei Candir, né, lá em 96, e trouxe no artigo 20, parágrafo 1º, a seguinte redação. Basicamente o seguinte: olha, é possível crédito, sim, de aquisições, né, destinadas a uso e consumo, ativo permanente, né, ou transporte, né, a comunicação. Agora, a grande questão está aqui no parágrafo 1º do artigo 20. Ele fala aqui, ó, que não dão direito a crédito em entradas de mercadorias ou serviços alheios à atividade empresarial. Então, em outras palavras, tudo que é vinculado à atividade empresarial, em tese, no meu ponto de vista, deveria dar crédito, né? Porque o artigo 20, parágrafo 1º, está falando dessa forma. Isso para todos os estados, né? Porque essa lei complementar 87, ela é uma norma geral, então, portanto, aplica-se a todos os estados, em razão do artigo 146 da Constituição Federal, né? Agora, qual que é a grande discussão aqui que tá pegando, né, desde 96 até hoje? É que muitas vezes os estados, não só o Paraná, mas vários estados, tentam, de alguma forma, restringir o direito do insumo, né, através de soluções de consulta, através de decisões dos conselhos administrativos, fazer uma interpretação, no meu ponto de vista, mais fiscalista. Quando eu acho que o adequado para todos os estados do Brasil seria uma interpretação meio termo ali, né? Uma interpretação não fiscalista, mas mais no meio termo. E aí, lá no artigo 33 da Lei Candir, né, quando ela iniciou a vigência, o texto original dela falava o seguinte: olha, somente dará direito a crédito às mercadorias destinadas a uso e consumo do estabelecimento que vão entrar depois de 98. Então, quer dizer o seguinte: a lei entrou em vigor em 96, 2 anos depois poderia dar o crédito uso e consumo, né? Poderia dar o crédito uso e consumo. No entanto, essa vedação aqui foi, na verdade, do meu ponto de vista, mais para uma transição para os estados, né? Que teria que reconhecer o crédito sobre uso e consumo. Então, deu ali um prazo de 2 anos para isso. Mas, no entanto, os estados estão conseguindo postergar esse direito ao crédito do uso e consumo para frente, né? E agora já prorrogaram 6 vezes, né? Esse aproveitamento desse crédito, e agora ficou para 2023, conforme está colocado aqui, né? Tudo isso eles vão alterando a lei 87 para postergar o uso e consumo, né? E aí, meus amigos, o que é a questão que é complexa aqui? É que bens de uso e consumo, como disse lá a Lei Candir, não dá direito a crédito, né?
Agora, os bens intermediários ou bens secundários é o que dá, é o próprio insumo, né? O que dá o direito ao crédito. Então, o que eu percebo, assim, é uma interpretação do fisco, muitas vezes, para colocar aquela mercadoria, aquele produto em bens de uso e consumo, para daí alegar que não pode ter direito ao crédito. Por exemplo, se pegar aqui hoje a Lei 7.871 de 2000, o decreto, melhor dizendo, né? 7.871 de 2017 do Estado do Paraná, ele fala lá com todas as letras, no artigo 25, parágrafo 11, né? Que o que ele entende por consumo, né? No processo produtivo. Ele fala assim, entende-se por consumo do processo industrial, de industrialização, né? Ou produção rural, a total destruição da mercadoria. Então, quer dizer, na visão do fisco, conforme está colocado no decreto, tem que haver destruição integral da mercadoria. O que quer dizer com isso? Por exemplo, pega lá uma empresa da indústria moveleira de móveis, né, que usa aquelas serras para serrar a madeira. Aquela serra, lógico que ela se desgasta no processo, né, num tempo, muitas vezes, menor de 1 ano, né? Aí o fisco, nesse caso, entende que essa serra não foi utilizado no consumo do processo industrial, porque ele não se consumiu imediatamente, né? Não se destruiu no exato momento que entrou em contato com a madeira. Isso é uma interpretação, do ponto de vista restritiva, né? Que está sendo, aos poucos, alargado a interpretação pelo judiciário, né? E aí, outra coisa, se você pegar os decretos anteriores do Estado do Paraná, eles estão na mesma linha, tá? Na mesma linha. Tudo dizendo aqui que entende por consumo quando tem a destruição total da mercadoria. Aí, eu trago para vocês um caso prático, né? Para vocês entenderem um pouco melhor, de um julgado do Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná, no Acordo 31/2021, do ano passado, em que a empresa Votorantim Cimentos buscava o crédito de vários insumos, né, utilizados no processo industrial dela, e o fisco entendeu lá no conselho que na verdade, o que o contribuinte entende por insumo, para o fisco, isso é uso e consumo. E se é uso e consumo, é proibida a utilização do crédito, né? Eu vou já demonstrar um pouquinho para frente quais são esses insumos, esses materiais, né, de uso e consumo que o fisco entendeu, e como que o contribuinte entende que isso é insumo, né? Esse julgado é importante porque tem um ponto aqui interessante, que é o seguinte: o contribuinte levou ao processo um laudo feito por uma universidade de São Paulo, mostrando o processo industrial dela, para tentar demonstrar para o fisco que tudo aquilo era insumo, mas o fisco não aceitou. Por exemplo, aqui nesse julgado, né? Esse julgado se estende, precisam entender os outros também, outras matérias, né? Outros ramos da atividade industrial. Por exemplo, material intermediário e material secundário, na visão do contribuinte, dá direito a crédito, né? Que são aqueles produtos, aquelas mercadorias que entram em contato com a matéria-prima, né? No processo industrial, né? A correia, a chapa utilizada como revestimento, tudo isso com vida inferior a 1 ano, né? Vamos colocar bem isso, né? Aqueles corpos moledores, né? Utilizados para moer o cimento, tudo isso o contribuinte entende, e eu penso que está correto, que isso na verdade, um material intermediário, portanto, dá direito a crédito. E tem ainda o material secundário na classificação, que são aqueles que se desgastam, né? E não entram em contato com a matéria-prima. Daí, por exemplo, peças, né? Anéis, borrachas, né? Isso aqui tem vida útil inferior a 1 ano, e o fisco não considera para efeitos de crédito. Um outro caso emblemático é o caso da Klabin, né, que o Estado do Paraná negou o crédito, né, no Conselho de Contribuintes. O Klabin foi até o Judiciário, ganhou crédito, né, uma decisão do STJ, em relação às telas, mantas e feltros que são usados no processo industrial. Qual que é a grande discussão aqui? É que o fisco entende que a tela, a manta e o feltro, como falei lá no decreto, ele não é consumido imediatamente, né? Ele demora para ser gasto, né, no processo industrial. Então, o fisco não considera aquilo como um insumo para efeitos de creditamento. No entanto, o STJ disse, né, que não se enquadram como uso e consumo do estabelecimento esses produtos, né, mas como produto intermediário e prescindível ao processo de fabricação, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma sinalização que o Poder Judiciário está tendo uma interpretação mais extensiva do que os fiscos em geral, não só o Paraná, mas os fiscos em geral, né?
Um outro julgado que eu trago aqui, do estado do Pará, né, que o contribuinte precisou ir até o judiciário para também buscar o crédito, é uma empresa que fazia o transporte fluvial, né, de um rio, né, cruzando para um lado do outro, como fosse balsa, né, mais ou menos como aqui no Paraná nós temos a balsa de Guaratuba, ali, né, Matinhos, né. Veja, o combustível que esse barco usava, o estado do Pará negou o crédito, entendendo que o combustível é para consumo próprio, é uso e consumo, né? E, portanto, como uso e consumo está postergado a utilização do crédito, aí o estado do Pará negou. Mas chegou o judiciário e falou, não, espera aí, o combustível é um insumo no processo de serviço que essa empresa presta, né? Portanto, é possível crédito, não se aplica aquela restrição do artigo 33, inciso 1º da Lei 87, né? Então, meus amigos, essa questão é complexa, né? Se pensar os 27 estados, você, enquanto contador, se tiver um cliente em cada estado, né, vai ter que entender a legislação de cada um deles, né? E aí, para fechar ainda mais a questão do conceito que o Estado entende, né, como insumo, tem 2 soluções de consulta, a 24 de 2014 e a 117 de 1997, que o Estado sempre usa nos seus pareceres, né, que diz o seguinte, não dão direito a crédito às partes e peças de reposição para máquinas utilizadas no sistema produtivo e os insumos que se desgastam no processo industrial sem integrarem fisicamente o produto final. O que é isso, na verdade? Isso aqui é uma interpretação que está feita da lei, né, de que só o crédito físico, aquele produto físico ali que agrega ao produto final vai dar o crédito, né? Novamente, é uma interpretação do ponto de vista restritivo. Então, veja, essas lâminas que cortam madeira, né, que se desgastam no processo produtivo, no estado do Paraná não se aceita o crédito, né, não se aceita o crédito. No entanto, lá no artigo 20, parágrafo 1º, né, como eu disse, da Lei Candir, do meu ponto de vista, seria possível o crédito, né? Mesma coisa a automação na indústria de carnes, né, frigoríficos, né, cada vez mais automatizado. E aqui há também um desgaste natural de várias peças, né, com prazo de menos de 1 ano, facas, né, lâminas, né, que o Estado também nega o crédito. Trago aqui uma solução de consulta, 2 soluções de consulta também de 2009, né, a 23 e a 58, que o Estado do Paraná fala claramente, olha, facas, lâminas de serrar, serras circulares, não dão direito a crédito, porque não são materiais intermediários ou secundários do processo de industrialização. Naquela linha, novamente, restringir, né? Santa Catarina segue o mesmo caminho, né? Tem aqui uma solução de consulta 106 de 2006, que o Estado de Santa Catarina proibiu o crédito das facas que cortam o papel, né? Corta o papel. Essa faca, ela se consome também num tempo bem rápido, né? Menos de 1 ano, até 1 mês, 2 meses, que fiquei sabendo, 60 dias, essas facas já não cortam mais, né? Tem que ser trocadas, e o Estado de Santa Catarina também não concede o crédito. Então, o que eu percebo, assim, na prática, né, que está acontecendo? Os estados, em geral, têm interpretado, né, que as aquisições das empresas estão como bens de consumo, né? A maioria das decisões vão nesse sentido. É bem de uso e consumo. E aí nega o crédito, né? O bem de uso e consumo que eu interpreto seria, por exemplo, assim, uma empresa, um frigorífico, né? É o papel que ela compra para usar no escritório, é a tinta que ela compra para imprimir imprimir um documento na sua impressora. Isso, para mim, é uso e consumo, né? Isso Agora, a faca que se corta a carne é bem intermediário secundário, entra no conceito de insumo, né? Então, tem muitas decisões no sentido de forçar a interpretação de que é bem de uso e consumo o produto para negar o crédito. Essa discussão já está no CARF, né? Eu lembro quando eu participei lá no Conselho de Contribuintes, eu fiquei 6 anos lá no CARF, justamente na Câmara, né? Na sessão de PIS e COFINS, e lá a discussão era parecida. Nós tínhamos lá no CARF interpretar a Instrução Normativa 246 e a 404, que foram revogadas agora, que teve uma nova que substituiu, que tinha uma visão extremamente restritiva do conceito de insumo para efeito de PIS e COFINS, entendendo que esse conceito se dava
mais assim, como crédito físico mesmo, né? Existia uma interpretação mais ampliativa, que daí os contribuintes forçavam a barra falando que tudo que desse despesa no imposto de renda, pessoa jurídica daria direito a crédito, também eu acho que não é devido, é incorreto essa interpretação. E a terceira interpretação, que é em verde aqui, né, que bens e serviços essenciais e relevantes ao processo produtivo. Então, hoje o CARF ele tem ido para esse caminho, né? Tudo que for relevante e for essencial ao processo produtivo, né, em tese gera o crédito. Por exemplo, eu trouxe aqui um julgado interessante para vocês, que eu peguei ontem à noite, um julgado de 2021, né, de 24 de 11 de 2021, que é uma empresa né, de transporte que buscou o crédito do transporte contratado dentro da movimentação interna da empresa, entendeu? Então, não estamos falando aqui do combustível, da despesa de transporte, que existe para levar o produto até o consumidor final. Nós estamos falando aqui de uma despesa dentro da empresa mesmo, assim, da movimentação interna dos produtos. Hoje, o CARF tem aceito o crédito para isso, embora os auditores fiscais negam, né? Tanto é que o processo foi para o CARF porque teve uma impugnação de uma auto-infração e chegou lá no conselho, né? E também aqui, veja interessante aqui, as peças, né? Aquisição de peças, partes de peças, reposição utilizadas em máquinas e equipamentos, quando ligados ao processo produtivo, o fisco tem dado crédito também. Não há essa discussão de que, porque é uso e consumo, porque não está ligado, ligou o processo produtivo, é essencial. Ou seja, se você retirar aquele produto, né, aquela mercadoria que foi adquirida, parar o processo industrial, o serviço prestado, então, porque é relevante e essencial, né? Por fim, para encerrar, eu quero só citar aqui algo que também tem me preocupado, que é em relação ao conceito de insumo para efeitos do transporte, né, o serviço do ramo de transporte, as transportadoras, né? O decreto 6.080, né, de 2012, ele tinha uma redação no artigo 22, parágrafo 4º, que ele dava o crédito, né, para, como coloquei aqui, combustíveis, os lubrificantes, óleos, aditivos, fluidos, pneu, câmara, ar, e também está em amarelo aqui, ó, demais materiais rodantes, peças de reposição e outros produtos de manutenção da frota, inclusive a limpeza. Então, o que acontece? Era mais amplo o conceito de crédito para efeitos desse decreto, né, do decreto 6.080. Quando veio o decreto 7.871, que substituiu o anterior, né, eles simplesmente tiraram essa parte que estava em amarelo aqui, né, e não está sendo permitido mais o crédito para materiais rodantes, peças, reposição e outros produtos de manutenção da frota, inclusive a limpeza, né, de limpeza. Então, o que acontece? Essa restrição, do meu ponto de vista, fere o princípio da não cumulatividade, né? É só um exemplo que estou trazendo aqui, existem outros exemplos, fere o princípio, lógico que isso aumenta a receita do fisco, né? Porque os contadores acabam seguindo o que está no decreto, né? No entanto, é necessário, do ponto de vista, uma interpretação jurídica, né? Para levar ou então uma discussão no próprio conselho, né? Justamente para deixar mais claro esses conceitos, né? E o Poder Judiciário, trago aqui um julgado, né, aqui de 2021, está em negrito aqui, ó, o Tribunal de Justiça do Paraná tem dado crédito nessas aquisições de material de limpeza, né, as peças, os materiais rodantes, tem dado crédito, porque entende que o decreto é ilegal, né, o decreto está ferindo a lei Candir, e também inconstitucional, porque fere o próprio princípio da não cumulatividade, né. Então, meus amigos, o que eu tinha para falar é isso, né? Eu quero mais hoje ouvir mesmo o doutor Ademir, né, que vai trazer a visão do fisco agora a respeito desses assuntos, dialogar aqui para que fique mais claro esses conceitos, essas questões, né? Então, eu vou tirar a apresentação aqui, né? E aí passo a palavra para o doutor Ademir, né, para poder comentar até o que eu coloquei aqui. Ademir, se fique à vontade. Só para fechar aqui, quero dizer que eu tive a honra de participar no Conselho de Contribuintes do Estado e aprendi muito com o doutor Ademir no Conselho, nos julgamentos, né, nos julgamentos, ele era representante fazendário, sempre muito ponderado nos seus
nas suas interpretações. Quero dizer também, Ademir, que eu admiro muito você, não é à toa que eu te convidei hoje, porque você tem uma visão, no meu ponto de vista, nem pró-contribuinte, nem pró-fisco. Tem várias decisões suas que julgam, que decidem, inclusive, contrariamente à legislação, porque com base na jurisprudência, com base na Constituição, que é a norma maior, né? Muitas vezes eu vejo que você é uma pessoa que tem essa credibilidade, né, doutrinária, né, de chegar ali e falar, não, eu acho que tem que dar o crédito, né? Por quê? Porque o contribuinte tem razão. Então, é isso aí. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Sim. Eu queria só saber, Juliano, antes de começar realmente falar sobre o tema que hoje está aí para nós fazermos uma reflexão, né, ter uma conversa, um bate-papo, uma coisa, né, informal até, saber quem é que está coordenando isso, porque eu tive dificuldade de entrar um pouco mais cedo, e a hora que eu entrei eu vi você conversando com o Paulino, é isso? Isso. O Paulino é presidente da Federação dos Contadores, né? Paulino? É o presidente. Paulino, se ele puder abrir a imagem aí para... que eu aqui não estou vendo. Bom dia, doutor Ademir. Bom dia. Tudo bom, Paulino? Satisfação receber aí para nosso bate-papo aí, para nós é um grande aprendizado. A Secopar tem esse projeto aí junto com os contadores, com os diretores, presidentes dos sindicatos, o apoio do Dr. Juliano, acho que é o terceiro ou quarto que nós fazemos dessa forma aí, sabe? E o pessoal gostou. E agora, abrilhantando mais com a vossa presença, aí tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho mais. Fique à vontade, doutor. Obrigado, Paulino. É um prazer realmente conhecê-lo e dizer que é com satisfação, né, que eu estou aqui, porque o tema, né, realmente é um tema que deixa a gente bastante entusiasmado para discutir, para debater, e é um tema polêmico, né, e que uma coisa é certa, nós hoje talvez saiamos desse bate-papo com mais dúvida do que com mais certezas, porque realmente a matéria ela é de longa data, mas de longa mesmo, desde que eu entrei no fisco, esse debate sobre créditos, né, a natureza desses créditos, o que pode gerar, o que não pode gerar na indústria, no comércio, é uma matéria que não foi possível, né, de se fazer uma definição clara, né, bem clara do que seria ou não permitido para os contribuintes, né, ter a condição de lançar esse crédito na sua escrita fiscal contábil. Bem, então eu quero cumprimentar a todos os participantes da reunião, né, dizer mais uma vez que é prazeroso, né, estar aqui neste momento para a gente ter essa conversa. Eu não fiz nenhuma apresentação, como o doutor Juliano fez, eu vou ficar realmente aqui só, né, apresentando desta forma, para depois entrarmos, né, num momento de debate. E, para começar, eu quero dizer o seguinte, eu estou no fisco, né, desde 1982. Em janeiro passado, agora, né, eu completei 40 anos de Secretaria da Fazenda. E entrei na época do ICM, né? E na época do ICM, essa discussão realmente sobre o que pode e o que não pode, né, em termos de crédito, ser feita, já era uma discussão bastante grande, e o ICM virou ICMS e a coisa continuou da mesma forma. Na época do ICM, a gente fazia uma diferenciação bastante interessante a respeito das questões de partes e peças e outras coisas,
porque se usava um conceito na época, né, de que era ferramenta, o ferramental de uma empresa para a sua produção. E as ferramentas, ela inclusive constava na legislação da época como uma exceção, lá, exceto ferramentas. Mas a questão é, né, o que você classifica, né, como ferramenta? É a mesma coisa hoje, essa discussão nossa. O que é, né, o insumo, o material secundário, o material intermediário, como, né, o produto, vamos falar assim, o produto, não a mercadoria, o produto que se enquadraria nesse conceito, ele vai levar a uma condição efetiva da empresa poder fazer o crédito quando da sua aquisição. Os insumos, né, o conceito de insumos ele é bastante abrangente, né? Se formos pesquisar na doutrina, né, no próprio dicionário, né, de palavras da língua portuguesa, o conceito de insumos ele é bastante abrangente, né? Ele inclui, né, tudo que é bem, tudo que é serviço, que é adquirido por uma empresa, né, que necessária e obrigatoriamente ele será utilizado ou na prestação de um serviço, ou na comercialização de mercadorias, ou no processo produtivo, né? E depois aparecem outros termos que daí começam até a complicar um pouco essa conceituação. Por exemplo, né, que esses insumos possam ser direta ou indiretamente empregados, né, neste processo produtivo e os viabilizando, ainda que não integrem o produto final, né? E indo além, você vai ter, né, e a falta, né, desse produto, né, a subtração desse produto implicaria, muitas vezes, na perda, né, de qualidade do produto, né, ou do serviço, ou tornaria, às vezes, até mesmo impossível você chegar, né, à produção efetivamente final, aquilo que seria efetivamente necessário com a conclusão de um produto acabado. Então, tudo isso, vocês vejam bem que influi muito, né, nessa conceituação de insumos. Aí, o que os fiscos normalmente, né, fazem? Ora, já que a lei, né, já que a lei 87/96 veio prever a possibilidade de aí você, né, fazer o crédito de tudo aquilo que também vai para uso e consumo, criou, na verdade, uma outra problemática, tá? Então agora nós temos que ver também o que é uso e consumo, né? Como enquadrar um produto, uma determinada mercadoria nesse conceito de uso e consumo, para que você possa, né, desclassificar, vamos usar assim essa palavra, né, desclassificar a natureza desse produto do ponto de vista da sua essencialidade, necessidade, para que a empresa possa ou não ter o direito de creditar do imposto que ela paga quando adquire esse produto. A gente sabe que, né, em se tratando de matéria-prima, não há discussão. O que é matéria-prima essencial para a produção de um determinado bem, isso é muito mais simples e muito mais fácil de ver. Aí, quando você parte justamente para essa questão de outros insumos, e a legislação ela fala nisso, né? Outros insumos, porque a matéria-prima também é um insumo, dentro do conceito abrangente de insumo, a matéria-prima, diria assim, é o principal. Aí surge, então, essas outras denominações, material intermediário, material secundário, uns que vão mais longe, material terciário, e por aí vai. E aí é que a coisa começa realmente a complicar. Pois bem, do ponto de vista da legislação, né, o que a gente não pode deixar de também abordar e comentar é que o direito é uma ciência, só que ele não é uma ciência exata, né, como é a matemática. O direito é uma ciência, né, que nos permite uma série de interpretações sobre tudo aquilo praticamente que ele aborda.
E quando você vai partir para a produção de normas para regulamentar determinada situação, isso então vai ficar mais do que claro, né? Por quê? Porque as normas, né? E quando eu falo em normas, é no sentido abrangente, né? Pode ser a Constituição, pode ser a lei complementar, a lei ordinária, o decreto, né? Uma portaria, tudo que pode ser classificado como norma. Quando você tem alguém produzindo isso, escrevendo isso, aí nós vamos nos deparar com uma outra dificuldade. É como se escrever. Se quem vai redigir uma determinada norma realmente está preparado para aquilo, vai colocar os termos necessários, as expressões necessárias, as concordâncias necessárias para que depois não gere, né, entendimentos das mais variadas espécies e formas para quem vai ler e interpretar aquela norma. Ora, a gente sabe muito bem disso no dia a dia, como se faz interpretações muitas vezes equivocadas e como se escreve também muito mal determinada norma. A nossa própria Constituição, né, se você vai fazer uma análise criteriosa da Constituição, você vai encontrar uma série de equívocos no que está escrito, da forma como está escrito, poderia ser melhor, mais aperfeiçoada. E na legislação infraconstitucional não é diferente. Você pega os autores, né, de leis, os congressistas, os deputados, os vereadores, quem realmente tem esse papel, você tem muitas pessoas despreparadas para aquilo que estão fazendo. E muitos deles não têm uma... tem algum microfone aberto aí. E muitas vezes, né, você não consegue ver também no pessoal que está nessa assessoria com o devido preparo para você fazer uma norma. O ideal seria o quê? Uma norma que não trouxesse realmente motivos para você ficar tendo interpretações das mais variadas formas. Mas como a gente não tem isso, como a legislação realmente não é perfeita, e como eu disse, o direito é uma ciência de interpretação, isso tudo acaba levando, né, a gente a se encontrar na situação que hoje a gente se encontra. Nós não temos realmente uma definição clara, precisa, né, do que podemos ou não acolher como sendo um produto, uma mercadoria, que vai fazer parte de um outro determinado produto e que a gente, qual a função toda que ele exerce neste processo, ou na produção, ou na prestação de um serviço de transporte, para você reconhecer efetivamente o que pode e o que não pode dar direito a crédito, né? Do ponto de vista, estamos aqui falando do ponto de vista do ICMS. Vamos nos abster, né, de analisar outros tributos, outros impostos, porque nós temos três entes, formas, né, na nossa federação, né, de pessoas jurídicas de direito público. Você tem o Estado, você tem a União, você tem o Estado, você tem o município, cada um tem os seus tributos pertinentes e cada um é tratado daquela forma que deve, né, de acordo com a regra matriz posta na Constituição. Então, no ICMS, o que a gente tem? Muitos estados realmente interpretam de uma forma, né, esses conceitos, diferentemente de outros estados. E isso é levado por quê? Porque a legislação, infelizmente, como eu acabei de dizer, ela não é clara, ela não é precisa, né? Ela deixa margem a que muitas vezes se faça uma regulamentação que, né, talvez não fique a mais condizente mesmo. Esses anos todos que eu tenho, né, de Secretaria da Fazenda, de Conselho de Contribuintes, só de Conselho de Contribuintes eu já tenho também mais de 30 anos, já exerci dentro do Conselho de Contribuintes todas as funções possíveis de ser exercidas, porque já fui julgador suplente, já fui julgador titular,
já fui representante da Fazenda, que é aquele que faz, às vezes, né, em muitos conselhos, em outros estados, né, da Procuradoria, muitos estados, quem atua como representante, advogado da Fazenda nos conselhos, são procuradores mesmo, da carreira de procuradores. Aqui no Paraná, não, né, são auditores mesmo, designados para essa função, né, de representantes da Fazenda, que o papel deles é fazer o papel de advogado, né, da Fazenda dentro do Conselho. Já fui secretário do Conselho, né, e pela segunda vez estou agora como presidente do Conselho de Contribuintes. Mas eu quero dizer, né, que enquanto conselheiro, né, e agradeço as gentis palavras do doutor Juliano a respeito da minha pessoa, eu sempre procurei, sim, interpretar né, da maneira que eu achava mais condizente com a situação, essa questão, né, do que pode ou não gerar direito de crédito, né, num processo produtivo, né, industrial. Eu, claro, né, não estou aqui para agradar a todos, então a gente sabe que o seu posicionamento vai acabar desagradando quem pensa de uma outra forma. Mas eu sempre procurei analisar muito claramente, não ficar preso, amarrado à legislação, até a consultas, né, como o doutor Juliano já mostrou, consultas respondidas pelo setor competente da Secretaria da Fazenda, sobre dúvidas, né, dos contribuintes a respeito do que pode ou não pode ser passível de crédito, eu fui muito além disso. Por quê? Porque como julgador, embora eu seja um agente fiscal, um auditor fiscal, eu como julgador, se eu não souber separar o papel do auditor, do agente fiscal, do papel de julgador, então eu não sirvo para ser julgador. No Conselho de Contribuintes, você é um juiz, você está analisando uma situação posta, né, e você tem que achar realmente a melhor aplicação da norma do direito, considerando não só a letra fria da lei, mas considerando a doutrina, a jurisprudência, para poder realmente fazer uma boa aplicação do direito. E sempre procurando fazer isso, realmente, talvez eu tenha sido um dos conselheiros que mais reconhecia o direito de crédito sob o ponto de vista, né, da análise do que a empresa produzia e como aquele produto realmente entrava, né, na consecução do produto final. Isso para mim sempre foi muito importante. Então, às vezes, eu poderia achar que uma correia transportadora para uma empresa não era realmente um material secundário intermediário, um insumo do que ela estava fazendo, mas para uma outra, de uma atividade industrial de natureza, sim, eu fiz esse tipo de separação. Mas isso realmente eu sei que não é fácil, principalmente para aqueles que entendem, mas nós temos que cumprir o que está na norma. Eu acabei de dizer, sim, o auditor fiscal, enquanto fiscal de tributos, enquanto servidor público, ele tem que procurar realmente aplicar o que está na norma, mas não que isso não o impeça de ter também uma interpretação, às vezes um pouco mais extensiva ou até restritiva, se for esse entendimento dele, do que está na norma. E aí ele procede à ação que ele acha que deve proceder conforme o entendimento. E essa ação depois, né, poderá ser questionada pelo contribuinte e vai se chegar, né, muitas vezes, num processo administrativo fiscal que vai até as instâncias superiores, administrativamente, o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, e pode desaguar, né, no judiciário, como muitas vezes já aconteceu e continua acontecendo. E aí a palavra final vai ser de quem? Vai ser do julgador, vai ser do juiz da causa, né? Não vai ser mais, né, do auditor. Então, por isso que eu, né, enfatizei há pouco que quem faz parte do Conselho de Contribuintes, se representa a Fazenda Pública, ele tem que entender que lá ele não é auditor fiscal, lá ele é um juiz. E quem representa, né, o setor privado,
ele tem que entender que lá ele não é um advogado do contribuinte, ele é um juiz. E como tal, ele deve proceder. Ele tem que esquecer também que ele é um advogado, né, do setor privado, do contribuinte, e procurar. Ele pode ter os seus entendimentos, né, ter as suas teses, mas ele tem que entender que quando você faz parte de um órgão colegiado, você também tem que mudar o comportamento, muitas vezes, e se posicionar, né, com os critérios mais adequados, inclusive um posicionamento pessoal. E é isso que eu sempre procurei fazer realmente, né. Nesses anos todos de conselho, hoje como presidente, né, eu só sou chamado a proferir, né, um voto num processo se houver um empate na votação, aí e posso dizer que hoje estou bem tranquilo em relação a essa questão, porque a nossa composição atual no conselho de contribuintes, ela está realmente muito, mas muito mesmo, consentânea com o direito, a doutrina, o judiciário, e as decisões estão sendo tomadas, muitas e muitas mesmo, por unanimidade, por maioria, raramente está havendo um empate, né, numa votação. E eu acho que realmente isso é bom, tanto para a fazenda quanto para o contribuinte, porque o julgamento do processo, você está lá para dizer quem é que tem razão, se é a fazenda ou se é o contribuinte. E em relação a essa questão, né, dos insumos, novamente, de bens e consumos, então, como o doutor Juliano já mostrou, né, eu não vou ficar aqui sendo repetitivo, acho que seria mais interessante, na sequência, a gente, né, abrir para discussão e poder esclarecer alguns casos, né, situações específicas, mas a verdade é que nem o judiciário, realmente, né, ele tem uma decisão consentânea. Você vai ver que uma turma julga de um jeito, outra turma julga de outro. O TJ Paraná julga de um jeito, o TJ de Santa Catarina julga de outro, o TJ de São Paulo julga de outro. A gente vê isso constantemente. Não há realmente uma unanimidade, né, que pudesse definir isso dá crédito, isso não dá. Não existe. Infelizmente não existe. Bom seria se existisse, né. Eu tentei, como já fui, eu sempre a minha vida toda dentro do fisco, praticamente, com raras exceções de alguns curtos períodos, eu sempre trabalhei na área da tributação. Nunca trabalhei na área de fiscalização. Só trabalhei na área de fiscalização nos primeiros 6 meses, né, após a aprovação em concurso. E eu vi que aquilo não era realmente a área, né, que me despertava interesse. Eu queria trabalhar numa área, onde eu pudesse usar, né, a minha formação. E a minha formação, como é bacharel em direito, eu queria usar a minha formação de bacharel em direito dentro da Secretaria da Fazenda. E a área que me proporcionou isso realmente, né, foi a área tributária. Nós temos 3 áreas dentro da Fazenda, a tributação, a arrecadação e a fiscalização. O chamado sistema TAF no nosso organograma organizacional. Então, e sempre atuei, né, procurei atuar nessa área. Então, já fui inspetor de tributação, já respondi muita consulta, já redigi muitas normas, já participei de muitas reuniões em Brasília, em grupos de trabalho do Confaz, já fiz muito e muito dentro da Secretaria da Fazenda nessa área, nesses 40 anos. Então, o que a gente vê é que essa matéria poderia sim, né, já há muito tempo ter sido melhor delineada, melhor delimitada. Mas também a gente tem que ver o seguinte, e aí, né, vamos pensar assim, às vezes os bons pagam pelos pecadores. Os contribuintes também, diante dessa, né, balbúrdia, vamos dizer assim, começaram a se acreditar de tudo que eles acham, né, que é possível se acreditar. Então, há também, houve e ainda há, um certo exagero por parte dos contribuintes em querer se acreditar também de tudo praticamente. Eu particularmente, né, tenho, uma opinião de que, o crédito, do ICMS, para mim já o começo o meu ponto de vista, né, já a experiência minha, que me levou a entender o ICMS,
me mostra que, na verdade, nós fizemos uma cópia, né, do ICM, na época do ICM, uma cópia do imposto europeu, né, da francês, e acabamos fazendo uma cópia mal feita. Essa questão de crédito para bater de débito, para mim, até não é a melhor sistemática. Na verdade, os contribuintes deveriam tributar apenas sobre o valor agregado e acabou. Assim que deveria ser. Eu acho que ficaria tudo mais fácil. Mas como no Brasil a gente realmente gosta de complicar as coisas, então vocês que trabalham, né, com contabilidade sabem disso, não é fácil, é uma parafernália de normas, né? O meu tempo de Confaz me mostra isso, né? Reuniões mensais sobre inúmeros grupos de trabalhos, desenvolvendo estudos sobre inúmeros temas, e convênios saindo, né, que nem pão saindo do forno da padaria. Então isso fica realmente tudo difícil. A gente, né, já tentou não mais de uma vez ter uma uniformização de legislação entre os estados para criar menos dificuldade, mas é difícil. Uma vez, numa palestra de um professor português, eu acho até engraçado, né? A gente faz muita piada de português, mas uma palestra na Pontifícia Universidade Católica de um professor português que veio falar sobre, né, determinado tema, ele falou: olha, a gente na União Europeia, né, vários países que falam várias línguas, que tem, né, um monte de diferenças, a gente conseguiu, né, criar a União Europeia, fazer uma série de coisas, dar um tratamento igualitário sobre certas questões, e vocês aqui no Brasil, né, que são vários estados, falam a mesma língua, estão aqui no mesmo território, coisa e tal, vocês não conseguem se entender. Ou seja, para a gente, o português que era motivo de piada, nós viramos piada para eles. E a verdade é essa mesmo, a gente não consegue se entender, né? Cada estado só quer saber de puxar o que é melhor para ele, né? E por que a reforma então tributária não faz? O doutor Juliano, que gosta da reforma tributária, eu já disse para ele: Juliano, não vai sair, não se iluda. Faz 40 anos que eu estou no FISC e 40 anos que eu ouço falar em reforma tributária, e é um negócio complicado. Por quê? Porque ninguém quer perder, ninguém quer perder receita, ninguém abre mão de nada, e se para você fazer uma reforma, alguém vai perder num primeiro momento, alguém vai ganhar, e até que as coisas se equilibrem, você tem que viver com essa realidade. Mas isso acaba não acontecendo, né? Então é muito difícil. Eu sou cético, realmente sou cético. Eu gostaria, né, que fosse diferente, mas a realidade não me mostra isso, né? Nós temos realmente uma classe política que também é problemática, não ajuda. Hoje podemos dizer que temos um judiciário também que, né, já comete tantas coisas que não deveria cometer, então acaba complicando tudo, né, e mais um pouco. Essa é que é a grande verdade. Mas a gente faz, então, tem que conviver do jeito que está, como pode, e continuar assim, estudando caso a caso, procurando interpretar a legislação da melhor forma, porque realmente não há uma definição, né? Se os nossos tribunais superiores tivessem já há muito tempo batido o martelo, como se diz, olha, realmente, insumo é isso, uso e consumo é isso, e acabou, as coisas mudariam. Mas eles não fizeram isso, né? A guerra fiscal, nossa, a guerra fiscal ela usa a questão, né, de crédito, não isso aqui basicamente que a gente está falando, mas usa a questão de crédito também como, né, muita moeda de negociação, uma série de coisas, e eu sempre digo, né, a guerra fiscal só existe também por quê? Porque quem deveria fazer o papel principal para que ela não existisse, não faz. Eu não vou aqui nem dizer quem é no meu modo de visão que poderia fazer isso. Mas os estados, e a guerra fiscal ela é antiga, né? Já na época do ICM já surgiu. Um determinado estado resolveu conceder benefícios financeiros, né? Não era nem tributários, né? Era benefícios financeiros para atrair empresa, e aí começou a guerra fiscal. Aí depois a coisa descambou para isso, que a gente vê, né? Era benefício de tudo quanto é lado para beneficiar contribuinte e atrair empresas. Aí você vai condenar um governante por causa disso, já que ele está querendo atrair empresa para gerar emprego, né, no seu estado, para fazer com que passar a receber uma receita que ele até então não tinha. Nós fizemos isso com montadoras de veículos, né, há anos atrás, governo Lerner, a gente não tinha nada disso.
se concedeu benefício para atrair montadora, você criou emprego, você pode dizer, eu dei muitos críticos, né? Foi dado um monte de benefício? Foi. Mas eu também não, era um imposto que eu não tinha, né? Vai demorar 10, 15, 20 anos para ele começar a entrar? Vai, mas um dia ele vai começar a entrar. E, na verdade, né, ele começou a entrar de uma forma assim mais acanhada, mas ele sempre entrou, esse imposto. Então, isso tudo transforma a economia do Estado. Então, qual o político, qual o governante que não vai querer isso? Certo? Só que a guerra fiscal, realmente, ela teria que ser vista de uma outra forma, né? Eu diria assim que o poder central, a União é que teria que verificar as desigualdades regionais e fazer um programa de desenvolvimento para que não precisasse se ter uma guerra fiscal. Essa é a grande verdade. Mas como isso também não acontece, então a guerra fiscal está aí. Bem, caminhando então para o encerramento, que eu acho que o mais importante, talvez seja mesmo as nossas conversas, a verdade é essa, né? Conselhos de contribuintes, né? O próprio Tite de São Paulo, quando o doutor Juliano falou aí sobre a questão do insumo na prestação de serviço de transporte, há dias atrás eu encontrei uma matéria, recente agora, no final de janeiro, uma matéria sobre uma decisão do Tite de São Paulo, né, que até me espantou, porque, poxa, né, logo o Tite tomar uma decisão dessa, mas o Tite, até e isso eu estou mostrando agora, porque o doutor Juliano falou naquela questão da alteração que teve na nossa legislação, que tirou lá materiais rodantes de limpeza e coisa e tal, né, como direito a crédito e serviço de transporte. O Tite não está reconhecendo o pneu. Eles decidiram que o pneu não pode dar direito a crédito. Por quê? Foram por um caminho que eu acho que realmente, né, é muito infeliz, mas a decisão deles é por quê? Porque o pneu não se consome imediatamente. Ele leva tempo para se desgastar, se consumir no processo, então isso não poderia dar direito a crédito para quem executa serviço de transporte. Olha para onde foi o Tite. É um negócio complicado, né? Muitos criticam, né, a você trazer, né, para o ICM, né, o antigo ICM, o S dos serviços. A natureza, realmente, né, desses tributos, elas são as naturezas distintas e que muitas coisas realmente não se combinam. Quando você falava em circulação de mercadoria, era uma coisa. Aí você misturou serviço de comunicação, misturou serviço de transporte, você deu uma alterada gigantesca na natureza desse tributo, né? Na natureza desse imposto, ICMS. E aí você vai querer dar o mesmo tratamento para todas as situações, tanto para a venda de mercadoria, quanto para serviço de comunicação, quanto para a prestação de serviço de transporte. Olha só, né, onde nos metemos. A coisa realmente ficou muito complexa, né? Ficou muito complicada. Então, você não pode querer considerar esse conceito de consumo imediato, integral, né? E absorção pelo produto final de determinado, né, de outro produto, né, de uma outra mercadoria, você não pode também passar isso para ou um serviço de comunicação ou um serviço de transporte para dizer se vai ter crédito ou se não vai ter crédito lá. Uma grande discussão que nós tivemos também em relação a essa questão no serviço de comunicação é o crédito à energia elétrica no serviço de comunicação. Ora, serviço de comunicação sem energia elétrica não subsiste. No entanto, todos os estados, né, não aceitam dar crédito para serviço de comunicação da energia elétrica. Para o serviço de comunicação, energia elétrica não seria um insumo essencial? Não seria uma matéria-prima para você fornecer o serviço de comunicação? No entanto, os tribunais começaram a reconhecer direito de crédito para o serviço de comunicação na energia elétrica, no meu modo de ver, sob uma ótica completamente equivocada, né? Um decreto de 1960 e poucos, né, que um decreto que era justamente da área de comunicação, que na época o serviço de comunicação era da União, não era de Estado, né, interpretou lá que o serviço de comunicação ele se comparava à indústria, a indústria da comunicação. Aí começaram a pegar esse decreto para dizer, então vamos dar crédito de energia elétrica para quem presta serviço de comunicação, porque ela é indústria.
A indústria da comunicação, ora bolas, um decreto editado numa época em que o sistema tributário era completamente outro. Uma norma dessa não pode querer editar a regra depois de uma reforma constitucional, como aconteceu em 1988, quando o sistema tributário mudou por completo. Aí, se usar isso como argumento, para mim é muito melhor, e logo de uma vez do cerne da questão. Ora, energia elétrica é uma mercadoria essencial para o fornecimento de serviço de comunicação. Sem ela não tem serviço de comunicação. Se os tribunais tivessem feito isso, a coisa ficava resolvida de uma vez. Mas aí começa a utilizar uma legislação completamente ultrapassada para dar suas decisões. Bom, enfim, esse é o meu entendimento e meu posicionamento. Eu agradeço a paciência de todos, espero não tê-los cansado com a minha abordagem, e a partir de agora, então, não sei quem vai conduzir os debates, as perguntas, estou aqui à disposição para essa conversa. Obrigado a todos. Paulino, obrigado, doutor Ademir. Paulino, você conduz aqui o debate e a interferência dos contadores, a participação dos contadores? Não, doutor, pode conduzir o senhor, pode conduzir. Então tá bom. Bom, meus colegas, matéria polêmica, como vocês perceberam, o doutor Ademir mesmo disse, eu também concordo, todo mundo sabe, mas eu penso que existe um contraponto aí, sabe? É verdade que a legislação é mal redigida, é verdade tudo isso que o doutor Ademir falou, mas, no entanto, Ademir, do meu ponto de vista, modesto ponto de vista, falta um pouco de boa vontade dos fiscos em geral, não só do Paraná, de todos os fiscos, de buscar uma interpretação da norma mais condizente. Quando você diz ali que a energia elétrica, poderia ser entendido como um insumo, eu concordo, todo mundo aqui deve concordar com isso. Só que é uma interpretação bem mais simples, como você colocou, exatamente por aí, ver se é essencial ou se não é. É o que o CARF tem feito lá com a interpretação de PIS/COFINS, relevante e essencial. Tirou aquilo, tem como prestar o serviço? Não tem. Então, gera o crédito. Mas, no entanto, o que está faltando aí, me parece que é uma boa vontade dos fiscos em geral em interpretar dessa forma. Me parece que há mais uma dificuldade que eles criam para negar o crédito do que querer resolver o problema, com um foco na arrecadação. Eu penso isso, há um foco muito grande na arrecadação e tudo mais. Se houvesse uma boa vontade na interpretação, como você falou ali, muitas discussões não teria. Mas, enfim, só então abrir o espaço ali para os contadores, quem quiser participar, falar alguma coisa, que agora é hora de poder extrair do doutor Ademir aí o conhecimento que ele tem, Então, fica aberto aí o microfone, Só complementando, doutor Juliano, realmente eu concordo completamente com você. Falta, sim, para as fazendas, de modo geral, essa vontade em fazer uma regulamentação melhor. Eu disse anteriormente que eu tentei fazer isso. Eu, quando fui inspetor-geral de tributação, tentei, falei, pessoal, vamos alterar a legislação, vamos mexer nisso, mas você encontra muita resistência. Aí, o primeiro passo, você vai falar com o diretor, vai falar com o secretário, a primeira questão é, qual vai ser minha perda de receita? Então, tá todo mundo preocupado, efetivamente, a receita está nesse nível, eu não posso deixar ela cair. Então, muitas vezes, as coisas não acontecem por causa disso. O interesse está voltado ali no quanto eu estou arrecadando. Mas é aquilo que eu disse também, não deixa de ser uma verdade. Claro, é uma utopia você querer que todo mundo trabalhe direitinho dentro da legalidade, tudo bonitinho. Realmente é difícil, por quê? Porque você sempre vai ter aquele que não vai estar fazendo isso e que vai estar sendo um concorrente desleal com você. Então, mas eu acho que houve um certo abuso, e aí
contadores que estão presentes na sala, acho que podem realmente fazer essa avaliação melhor do que eu, que trabalham diretamente com a contabilidade de empresas. Há muitas vezes um abuso em querer se acreditar de tudo e mais um pouco, e isso acaba, num primeiro momento, influenciando sim na arrecadação. Por aí fica difícil você fazer os ajustes, muitas vezes, que são necessários por conta de certos abusos. Se acreditasse efetivamente daquilo que você acha que pudesse dar uma discussão, mas ela fosse mínima, então não interferiria num primeiro momento nessa questão da receita, seria muito interessante. Mas a gente cansou de ver, um exemplo prático, você falou naquela questão lá da indústria, da informatização, na produção disso, produção daquilo, o que você entende que realmente é uso e consumo. O material de limpeza. O material de limpeza na empresa é uma coisa, na frota de um ônibus é outra coisa, certo? Aí você encontra empresas que, para lavar o chão lá da sala do diretor, quer se acreditar. Uma outra coisa assim, você vê coisas que são realmente nitidamente de uso e consumo, vai se querer dizer, não, mas isso aqui faz parte, é meu custo, não sei o quê. Bom, se for analisar do ponto de vista de custo, então realmente a gente tem que dar crédito de tudo, mas a legislação não foi posta dessa forma. E hoje, efetivamente, essa discussão do crédito financeiro, do crédito físico, ela perdeu realmente um pouco de interesse. Hoje a gente está vendo o crédito exclusivamente do ponto de vista físico. Por isso que eu acho que você tem que analisar com cuidado, o produto que para alguém é essencial e esse mesmo produto que para outro que tem uma atividade diferente pode não ser essencial. Mas aí você não pode falar assim, o uniforme que eu compro para o meu funcionário, a bota que eu dou para ele, a máscara que eu dou para ele, você, mas isso aqui é necessário para a produção. Tudo bem, mas isso aí é um custo, efetivamente, é uma despesa voltada para uma outra coisa, não diretamente que esteja ligado à produção industrial. Então, mas é que eu me digo, cada um vai ter realmente uma maneira de pensar, de interpretar, e se você não consegue fazer um regulamento melhor, uma regulamentação melhor, aí acaba deixando para a cabeça de cada um. Verdade. Concordo com você em parte. Mas nós estamos aqui para discordar. Sim, vamos discordar. Os contadores, então, alguém quer fazer alguma interferência, algum comentário? Fica aberto o microfone aí. Doutor Demir, Roberto Moarama. Oi, Roberto. O senhor comentou, ao longo da sua vida na área do governo, que o senhor não acredita nessa reforma tributária. O senhor está me ouvindo bem, não? Sim, estou ouvindo. Tá um pouquinho assim baixo, não sei aqui no meu, umas falhinhas, mas eu estou conseguindo ouvir. Vamos ver. Tá, aí eu pergunto ao senhor, nós temos essas duas PECs aí, tanto a 110 quanto a 45, a 110 do Raul, que previa bastante mudanças, nós, como contadores, ao longo desses anos todos, nós vimos muitas novidades que aconteceram na área tributária, Nós vivenciamos uma verdadeira transformação na área contábil. E o senhor, como da área do fisco, o senhor não acredita nessa reforma tributária, que ela venha acontecer? Olha, hoje se está dizendo muito, a reforma tributária vai sair, mas isso aí eu ouço há muito e muito tempo. E você sabe por que eu acho difícil? A questão da reforma tributária, ela é difícil pelo seguinte, nós tivemos uma chance há pouco tempo atrás de fazer uma grande reforma. E por que ela não aconteceu? E aí depois a gente acabou fazendo uns arremedos, uns remendos. Por que ela não acontece? O Estado que vai perder receita com a reforma, ele quer compensação. Você entende? Ele fala, se eu vou perder 100 milhões da minha arrecadação, 200, 300, 400, eu quero uma compensação, até que eu atinja, porque a reforma é o seguinte, ela vai ter que ser implantada aos poucos, você vai atingir um nível de arrecadação que você já tem, durante o tempo em que ela for sendo implantada, que você não pode fazer um corte
total neste momento. Isso é impossível. Então, qualquer reforma, se me desculpe estar tossindo, é que eu tive uma tosse alérgica há pouco tempo e ela está judiando de mim. Você vai ter que implantar uma reforma tributária aos poucos. Mas mesmo que você implante aos poucos, alguém vai perder e alguém vai ganhar, dependendo da reforma que você fizer. Uma reforma onde todos os estados continuem tendo a sua receita atual, sem perder nada, é praticamente impossível de acontecer. Aí quem vai perder quer compensação. A questão é, como se vai dar essa compensação? Todo mundo quer cobrar essa compensação do governo federal. Então, você vai ter que ter um governo federal disposto a bancar essa compensação, enquanto aquele estado não conseguir atingir o seu nível de arrecadação que ele tinha antes da reforma. Esse, para mim, é um dos maiores entraves na questão da reforma tributária. A repartição de receita também é um ponto crucial, porque muitos estados vão querer, vai puxar a reforma sobre um lado que ele tenha ganho. Mas se um ganha, outro acaba perdendo, pelo menos no primeiro momento. E isso acaba gerando desentendimento entre os estados. Já se pensou em tantas alternativas, sabe? E não se chegou a levar realmente adiante isso. E é por isso que eu digo assim, eu sou muito cético. Eu não consigo acreditar realmente que vá sair. E esse ano nós estamos de novo num ano político. Novamente não é político. E todo mundo fala assim, mas quando virar, daí nós vamos levar esse tema à pauta de novo e vai sair. Olha quantos governos nós já tivemos, quantas propostas de reforma nós já tivemos, umas boas, outras nem tanto, outras péssimas, vamos dizer assim. E aquele discurso, nós temos que simplificar o sistema tributário, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Olha, a questão, no meu modo de ver também, não é por aí, simplificar. O sistema pode estar complicado? Pode, mas você pode resolver, você pode simplificar um sistema sem precisar fazer reforma ampla, geral e restrita, uma reforma ampla e geral. Tá? Eu acho que isso pode acontecer sim. Você pode ajustar as coisas. Por exemplo, cada estado tem uma legislação diferente. Mas o ICMS não é igual para todo mundo? As regras constitucionais não estão lá, não são iguais para todo mundo? Os estados poderiam, entre eles, fazer realmente uma sintetização de normas e coisa e tal, que fosse aplicável para todo mundo, sem precisar cada estado ter a sua norma, e que gera realmente distorção para trabalho, vamos dizer assim, para quem tem, aquele contribuinte que tem empresas em vários estados ou em todos os estados. É um negócio complicado. Então, esse custo acaba realmente sendo alto. A questão da simplificação, que muitos pregam, então, do sistema, vamos cobrar imposto só sobre determinados produtos, elevar a carga tributária disso, baixar a carga tributária daquele. Olha, eu não conhecia. Há anos atrás, eu fiquei conhecendo um estudo feito pela Federação dos Auditores Fiscais Estaduais. Eles fizeram estudos entre os países da OCDE para ver essa questão da carga tributária, certo? E o que se mostra realmente ali, em questão de carga tributária, é que a tributação da maioria dos países desenvolvidos, que fazem parte da OCDE, eles dão ênfase não no que nós estamos dando hoje em dia em bens e consumos, bens e serviços, que a nossa carga tributária ela pode ser um pouco alta em relação a isso. Mas a carga tributária deles é maior em outras coisas. Você tributa mais o patrimônio, você tributa mais a renda, você tributa mais a área de coisas, e aí você tem um equilíbrio para poder baixar a carga tributária nos bens e serviços. Então, o Brasil, você fala assim, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias. Lê do engano. Esse estudo mostrou que justamente não é isso. Nós temos uma carga tributária mal distribuída. Essa é a nossa realidade. Mas sim, simplificar é importante. Precisa ser feito? Precisa ser feito. Agora, de
do que eu já vi por aí, olha, não teve ainda nenhuma que realmente me deixasse apaixonado e dissesse, ó, essa reforma realmente vai ser aprovada, tem grande chance e coisa e tal. Por quê? Você conciliar interesses de todos os estados é muito complicado. E aí entra, claro, a parte política da coisa. Né? Verdade, Mas verdade. eu torço para uma reforma, né, bem sucedida, bem feita, mas faz 40 anos que eu ouço falar disso e até hoje não vi resultado. Ademir, deixa eu passar então a palavra para outro colega ali. Mais alguém quer fazer uma interferência, falar alguma coisa? O microfone está aberto sobre os insumos. Mais alguém? Ninguém? Todo mundo? Bom dia. Não tem nem. Bom dia. Bom dia, doutor Juliano. Quem bom dia, doutor Ademir. Tudo bem? Bom dia. Jean de Umuarama. Ô, Jean, tudo bem com você? Joia. Certo. Você é parente do James, Então, o meu irmão falou para avisar. Ele falou para avisar que eu não era o James, né? Eu sou irmão dele aqui na cidade. Você é irmão dele, né? Eu tô vendo, é muito parecido. Só para o pessoal saber, né? O James Corradini é nosso colega, né? Auditor fiscal, né? E ele está em Umuarama ainda, né? Exatamente, está aqui em Umuarama, passou grandes referências sobre a sua pessoa. Eu falei, que bom, porque vai participar com os colegas, né? Sobre um assunto realmente polêmico, como foi dito aí, né? E eu queria só fazer uma pequena observação. O que eu observo é que na área federal o pessoal tem trabalhado mais esse conceito de insumos, né? Como o doutor Juliano já falou ali, em relação aos créditos de PIS e COFINS, existem até julgamentos no STJ definindo isso, né? E na área do Estado, isso tem ficado mais restrito, né, a questões administrativas, a interpretações administrativas e do Conselho de Contribuintes. Lógico que existem decisões judiciais também, mas como até o doutor Ademir aí já comentou, cada um às vezes decidindo de um jeito, né? O que me preocupa, sabe, é justamente essa indefinição, porque quando se faz a lei, de repente coloca lá crédito de insumo, mas aí esse insumo não é definido claramente, como já foi comentado. E essa falta de definição clara é que gera toda essa polêmica, toda essa discussão, né? O que gera, às vezes, penalidades aos contribuintes, às vezes não por vontade do contribuinte, assim como existe aquele que se aproveita e acredita de tudo, existe aquele mais tradicional que não se acredita de nada e acaba, às vezes, perdendo, né, até um crédito. Então, eu acho que um grande problema é essa indefinição. As leis deveriam ser um pouco mais objetivas quando tratam de assuntos tributários, né? Porque, de repente, se coloca na lei e depois é preciso uma interpretação. Então, hoje o contador, uma questão prática, você vai estudar um assunto, primeiro você vai na jurisprudência, você vai nas decisões, né? Você não se baseia mais simplesmente na lei, porque se a gente olha lá a lei, forma um conceito e às vezes o nosso conceito pode estar completamente, né, equivocado. Então, acho que, na verdade, o que falta é simplificação também do ponto de vista de processos mais ágeis, né? Mas é uma melhor definição das coisas dentro da lei, para que a interpretação ficasse para casos específicos, né? E hoje a gente vê que não. Tudo precisa ser analisado, a interpretação que está se dando para aquela lei, né? E o maior problema disso é o quê? Que isso compromete o planejamento de toda e qualquer empresa, pequena ou grande. A empresa vai fazer lá o seu preço, ela vai ligar lá no contador, olha, eu posso descontar um crédito disso, daquilo? De repente você vai, pode, não, espera aí, eu tenho que verificar. E as empresas precisam fazer esse planejamento, é dessa forma que elas
sobrevivem, né? Por isso que muitos clientes, às vezes, falam para nós, né, a hora que chega no escritório, nossa, mas deu tudo isso de imposto? Não estava esperando isso, aquilo, e não é. É que torna-se uma dificuldade, e eu vejo como um empecilho ao próprio desenvolvimento, né, dos estados, do país, né, enfim. Eu acho que é uma coisa que realmente precisa ser melhorada e muito difícil, concordo, né? Para as pessoas que estão no meio, elas têm a noção da dificuldade que é isso. Então, apenas né, um comentário nesse sentido. E uma coisa que talvez ajudaria, né, é a questão do crédito dos materiais de uso e consumo. Eu até sei, mas perguntaria, né? Por que não se libera logo? Por que fica restringindo esse crédito e prorrogando, né? Agora vai até 2030, 33, eu não me lembro aqui de cabeça, né? Olha, se todo o material, seja de uso e consumo, na produção ou não, né, tem crédito e débito, talvez, não vou dizer que resolveria, claro, longe de mim nessa pretensão, mas talvez ajudaria um pouco a diminuir essa polêmica, né? Mas a gente entende que essa prorrogação faz parte do planejamento até de arrecadação dos estados, né? Seria isso. Obrigado. Obrigado, Jean. Ô, Juliano, você pode falar, depois eu falo. Não, Jean, eu concordo com você. Está sendo postergado por interesse de arrecadação, do meu ponto de vista. Os estados não querem abrir mão dessa receita, isso gera receitas, primeiro ponto. Segundo ponto, o que o Ademir comentou no passado ali na fala dele, falou assim, veja a questão do material de limpeza, né? Que se for para limpar a sala do diretor, não pode dar o crédito, né? Veja, essa discussão, só para a gente avançar na questão do conceito de insumo, no CARF, né, eu enfrentei um processo lá real disso, que é da Elma Chips. A Elma Chips, ela buscou o crédito de um ácido que ela usava para limpar o maquinário, que o sabão só não limpava, o ácido era utilizado. E o auditor fiscal entendeu que aquilo não agregava ao salgadinho, né? O ácido não vai junto com o salgadinho, então não tem que dar o crédito. Pois bem, chegou no CARF, nós tivemos... Ainda bem, né, Juliano? Ainda bem que ele não vai com salgadinho, né? Ainda bem, ainda bem. Senão a gente ia morrer comendo salgadinho. Nós tivemos uma discussão muito grande disso lá no CARF, inclusive o processo saiu de pauta, voltou de pauta, foi uns 2 meses para julgar, e a conclusão foi que, embora o sabão, o ácido ali não vá agregado ao salgadinho, ele é indispensável para o processo produtivo do salgadinho. Tanto é que a vigilância sanitária exige que o Parque Fabril, né, ali da Elma Chips, seja higienizado e limpa com aquele tipo de material, aquele tipo de substância química, né? Então, o que acontece? Falta realmente, Jean, eu acho, por parte da Receita Estadual, uma boa vontade de interpretar os produtos, né, adquiridos como essenciais e relevantes. Temos que trazer a discussão, na verdade, do CARF, do que já foi resolvido lá, para os estados. Os estados não interpretam dessa forma. O doutor Ademir acabou de me falar aqui, né, para todo mundo, que alguns estados negam o crédito da energia elétrica para a comunicação, o que é um absurdo, porque é essencial e relevante. Né? Então, está faltando isso, né? Faltando essa interpretação, esse desejo do fisco, né, em interpretar. De repente, se não houvesse mudança nenhuma nas leis, ok? Não houvesse mudança nenhuma, e o fisco passasse a entender que uma broca, por exemplo, que fura lá o cimento, né, que se desgasta em 2 dias, né, não aquilo é ligado ao processo produtivo, porque sem a broca você não extrai o cimento. Passasse a entender isso, por si só estava resolvido muito problema, está entendendo? Mas acontece que os fiscos estaduais não querem isso. Eles não querem dar o crédito de uso e consumo, por isso que 7 anos que prorrogam, e porque cai a arrecadação, e não querem interpretar o uso e consumo. Eu falo em todas as letras isso, é meu ponto de vista, o doutor Ademir pensa ao contrário, mas nós estamos aqui justamente para debater. Os estados não querem dar um conceito de insumo próximo àquele conceito constitucional, né? Eles querem restringir. Né, como eu disse lá no caso do transporte, né, eles tiraram lá o material de limpeza, por exemplo, do caminhão. Se você compra um produto de limpeza para o seu caminhão, você tem uma transportadora, você não pode se acreditar hoje no estado do Paraná, né, embora agora o judiciário está reformando isso. Então, é isso. E com relação à reforma tributária,
10 segundos. Eu acredito na reforma tributária, acho que a PEC 45 é a melhor proposta, está muito bem construída o texto, eu já tive a oportunidade de apresentar para vocês a PEC 45, inclusive lá eles dão um crédito financeiro integral, né? Crédito financeiro, só não dão crédito para produtos ligados ao consumo do sócio, né? Coisas particulares dele, mas o resto entra tudo em crédito financeiro, um IVA, né? Com base ampla, com possibilidade de grande dedução, né? das aquisições. Então, basicamente isso. Ademir, com você. Eu quero deixar claro que, assim, né, a nossa discordância é menor do que você pensa, talvez. Eu, né, acho que essa questão aí do material de limpeza, diz para você, né, ele, numa determinada situação, ele pode realmente não ser aquela parte essencial, mas no serviço de transporte eu já vejo diferente, né? Não sei de quem foi a ideia, né, de tirar isso, tá? Mas eu vou dizer assim, eu não concordo, certo? Tanto que se de repente surgir um auto de infração para eu julgar no pleno, eu vou analisar criteriosamente para ver se eu vou concordar ou não com isso, tá? É aquilo que eu falei para você. Sim, o ideal seria que tivesse efetivamente essa conceituação, né, na regulamentação, né? E eu disse, tentei isso, né? Mas não consegui, né? Não quiseram fazer essa mudança na legislação. Como o Jean falou, precisava realmente você deixar as coisas mais claras, né? Infelizmente, há uma resistência e a coisa não acontece. Por isso que a gente vai ter que continuar efetivamente, né, nessa questão de interpretar caso a caso, né? Sabe? Agora, eu dou um conselho, né? Eu posso dar um conselho. Dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas eu acho o seguinte, né? A empresa, né, vocês como contadores, a empresa que tem alguma dúvida em relação a tal produto, eu acho que você tem que analisar o seguinte aspecto, que é essa questão aí do ácido que você falou. Pô, se o ácido ele é essencial para fazer aquela limpeza, para que o produto não saia contaminado ou coisa e tal, que vai fazer mal à saúde da população, pô, basta você ter um laudo sobre isso, eu quero ver quem é que vai contestar depois isso. Tá? E tem muitos produtos químicos que o pessoal realmente, né, os auditores acabam glosando crédito de muitos produtos químicos e tal, porque às vezes o cara não sabe a utilização daquele produto, para que ele serve. E aí eu acho que também o contribuinte tem que fazer a sua parte. E às vezes ele não faz. Né? Então, se você de antemão já pega, né, faz aí uma consultoria, pede um laudo, né, técnico, pericial para alguém, que já mostre, não, esse produto ele precisa por causa disso, você se acredita e guarda aquilo, você está entendendo? Isso pode ser feito com vários outros produtos. Você guarde aquilo com você e o dia que o fisco chegar lá, você já tem um argumento para fazer. Se mesmo assim o auditor não aceitar e quiser lavrar uma auto-infração para estouro de crédito e tal, claro, aí a matéria vai desaguar lá na frente em algum lugar, né? Ou a gente resolve no conselho, ou resolve no judiciário, não tem dúvida. Mas eu acho que o contribuinte também ele tem que se ajudar nesse aspecto. Porque às vezes também é muito cômodo, né? Você fica naquela, vamos acreditar de tudo, se um dia o fisco aparecer, não aparecer, glosar ou não glosar, daí a gente vai ver como é que fica. Né? Mas é claro, né? Você não pode querer se acreditar, né, do papel higiênico que você usa, né, num banheiro privativo, né, de um papel higiênico que às vezes é utilizado efetivamente para fazer a limpeza de uma determinada peça que vai estar lá, né? Ou de um material, é diferente. Então, isso tudo, uma vez que você tenha condições, né, de demonstrar isso, é o que eu digo, né? Eu não vejo, nós fiscos não temos como rebater, e a gente não vai solicitar um laudo em contrário de alguém para isso, você entende? Não vai, a gente vai se curvar aquilo. Mas Ademir, nesse processo que eu trouxe da Votorantim para discussão aqui na reunião de hoje, o contribuinte justamente se cercou de um laudo técnico, acho que da Faculdade Getúlio Vargas, Faculdade de Campinas, não sei, de São Paulo, Unicamp, acho que foi Unicamp, fez um laudo assinado lá por engenheiro de produção, dizendo que as brocas entravam no processo de produção. O que aconteceu na prática? O auditor contestou isso, entendeu que a broca não era, por exemplo, insumo,
e tributou. Só que daí, no processo, quando você vai analisar, ele não trouxe um laudo, a Fazenda não trouxe um laudo para contrapor o laudo que o contribuinte trouxe. O que aconteceu foi que o auditor fiscal, que tem formação contábil ou formação jurídica, foi lá e ele fez um laudo de própria mão, entendeu? No meu ponto de vista, nesse caso concreto, sem conhecimento técnico para aquilo, né? Porque uma coisa é o engenheiro de produção, que vai lá com conhecimento para analisar o processo produtivo. Outra coisa é um fiscal, muitas vezes com interesse de arrecadação, né? Fazer um laudo para ele mesmo. Quer dizer, o que faltaria, o que falta do meu ponto de vista, Ademir, até para melhorar as autuações, é que quando acontecer um caso desse, que a Receita do Estado tivesse recurso para contratar um outro laudo, também de uma outra universidade do mesmo peso, e pudesse contrapor os dois laudos. Porque o que vale aqui é laudo com laudo, não é laudo do contribuinte e um achismo do fiscal do outro. Isso é uma crítica que eu faço, né? Tudo bem. Eu entendo essa posição, mas eu vou dizer para você o seguinte, quando a gente está falando daí em partes e peças, é como eu digo, né? Lembra das ferramentas que eu falei lá. Quando a gente está falando de peças e partes de máquinas ou coisas que tais, olha, o próprio judiciário, né, já tem decisões também contrárias. De, se eu compro a máquina e ativo, beleza, tenho direito. Agora, se eu vou trocar uma peça de uma máquina lá, um parafuso, coisa parecida, o próprio judiciário já disse, isso aqui não dá direito a crédito. Então, você veja, né, como nós temos posições conflitantes de tudo quanto é jeito, certo? Claro, mas a máquina não funciona sem esse parafuso, não vou conseguir produzir. Você entende? É aí que eu quero chegar. Eu também acho que é um exagero, mas é um exagero de vários lados, inclusive o próprio judiciário. Eu não posso concordar com certas decisões também do judiciário quando se trata justamente de partes e peças, essas coisas, né? Mas ele o próprio STJ já tem decisões nesse sentido. Não pode. Eu aceito o crédito da máquina como um todo, imobiliza, beleza. Agora, acho que realmente o fisco não precisa reconhecer crédito de partes e peças assim que não tem a ver com a produção. Tá, o parafuso pode não ter a ver, mas como você fala, mas a serra que está lá na ponta, inclusive às vezes entrando em contato com o próprio produto, né? Aí vem, eu não dou porque ela não se desgasta momentaneamente, né? O consumo dela não é imediato, né? Ela não se destrói totalmente. Mas peraí, ela tem uma vida útil, né? Agora, essa vida útil tem que ser o quê? De 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 24 horas, sabe? Eu sei. Fica muito difícil você também querer escrever, regulamentar sobre tudo, definir tudo. Isso também é difícil para o fisco, né? Para qualquer um fazer essa conclusão. Agora, aí o que a gente precisa? Aí a gente precisa daquela interação, né? Integração de normas, muitas vezes, interação sobre outros tributos, para poder analisar com mais acerto essas questões. Verdade. E infelizmente também nem isso muitas vezes os estados fazem, né? A gente não poderia haver uma interação com a Receita Federal para ver o tratamento dado para o crédito do IPI, o PIS/COFINS, sobre aquela matéria, né, sobre aquela mercadoria, aquele produto tal, e também começar, né, usar isso. Mas como você disse, eu disse, o Jean disse, o fisco às vezes tem interesse e às vezes não tem, por medo de perder receita. É verdade. O Sérgio ali abriu o vídeo. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Sérgio, você abriu o vídeo ali? O microfone dele está fechado. Está fechado o microfone, Sérgio. Não está conseguindo abrir. Mais alguém quer falar alguma coisa? Enquanto isso, podia fazer só uma observação curtíssima. Todos esses problemas, né, eu acho, né, são gerados pela tal da não cumulatividade. Porque todo mundo quer o débito e não quer crédito, para quem tem a receber, né? Para quem tem a pagar, todo mundo quer o crédito e não quer o débito. É um sistema muito complexo e que eu acho que erra o desenvolvimento, sabe? É isso que precisa mudar aí. Muito difícil conseguir.
Mas, Jean, eu concordo com o Ademir quando ele fala que os contribuintes também fazem o creditamento e não não buscam um laudo, não buscam entender o processo produtivo. O que está faltando para os contadores hoje, eu vou ser bem sincero para você, olhando até os julgamentos dos processos do CARC, os processos do Conselho de Contribuinte do Estado, é que aqueles processos em que havia um estudo do processo produtivo do começo ao fim, demonstrando, como o doutor Ademir falou, a essencialidade, a relevância, com laudo técnico, com diagrama, com quadros, né, mostrando do começo ao fim onde esse produto é colocado e como é usado, etc. Se traz isso no processo administrativo, fica muito mais fácil o contribuinte garantir o crédito. Então, para concluir, assim, eu quero dizer que o que está faltando para os contadores também é instruir melhor os seus clientes a buscar pareceres jurídicos, primeiramente, para definir aquele processo produtivo e ver aonde que o crédito é possível ser colocado ou não, junto com o laudo. Quer dizer, o parecer jurídico e o laudo, as duas coisas, o contador pode eximir a sua responsabilidade, porque às vezes ele não quer também perder o cliente, e orientar o seu cliente a fazer um creditamento, e aí lá na frente é uma glosa. Se é a glosa, o que acontece? O empresário vem em cima do contador, né? Fala, como que você autorizou isso? Ah, porque eu achei que dava. Então, para tirar a responsabilidade do contador, o que tem que fazer orienta o cliente a contratar um parecer jurídico, contratar um laudo técnico, juntar os dois e aí definir. Mostra para o contador e diz assim, olha, o laudo técnico e o parecer jurídico mandaram se acreditar, por exemplo, aqui do ácido no Parque Fabril, né? O ácido para limpar lá o Elma Chips, né? A produção da Elma Chips. Tem o laudo, ok? Então o contador vai lá e só executa aquilo. Se você faz isso, você tira a tua responsabilidade, dá o crédito para o contribuinte, o fisco fica feliz, porque também para ele, o que ele quer é que tenha mais clareza. Quando não tem clareza, o auditor vai lá e tributa, né? Então esse que é o meu ponto de vista. Da minha parte, estou encerrando já aqui, então eu quero só dar colocar a palavra aí para mais uma pessoa que queira falar, aí passamos para o Ademir e encerramos hoje, já deu uma hora e meia aqui, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, inclusive o Jean, se quiser falar também, fique à vontade. Está aberto o microfone aí, pessoal. Bom, então não havendo ninguém para falar, Ademir, suas palavras finais para encerrar, né? E agradecer você e dizer o seguinte: eu tenho certeza que o Paulino que está nos ouvindo ali gostou, né? Todos gostaram do nosso debate aqui, que foi produtivo, eu acho, né? E convidar você, Ademir, para de repente uma nova conversa sobre um novo assunto. Podemos de repente discutir o DIFAL, entendeu? A lei complementar 190 que foi aprovada. Podemos discutir outras questões do ICMS, como, por exemplo, transferência de estabelecimento, quando que tributa, quando não tributa. Enfim, tem várias discussões do ICMS que o Ademir pode, se quiser, né, Ademir, se você sentir à vontade, lógico, participar. Então, fica aí, Ademir, a palavra para você e obrigado. Antes de fazer as considerações finais aí, né, eu só queria dizer o seguinte: o Jean tocou justamente num ponto que eu já havia realmente dito e que é o que eu gosto, é o que eu me interesso, né? Acho que uma das melhores coisas que poderia acontecer numa reforma tributária é se você tirasse mesmo essa questão da não cumulatividade e tributasse sobre o valor agregado. Outra coisa é tirar, né, esse ICMS por dentro e deixar as coisas bem claras, né? Por fora, como ele nasceu lá atrás, na época do ICM. Né? Só isso que eu queria pôr neste momento, que um pensamento, né, é meu. No mais, eu agradeço realmente o convite, né? Juliano, quero parabenizar a FECOPAR, na pessoa do Paulino, pela iniciativa, e dizer que né, a gente está trabalhando na Receita aí, e está à disposição, né, dos senhores para, quando quiserem, quiser fazer uma visita, tomar um café, bater um papo, e quando tiver realmente algumas questões sobre matérias específicas, podemos conversar, né? Estamos, enfim, à disposição para atender quem quiser. E parabenizar pela iniciativa, acho muito interessante, gostei muito, né? Realmente
eu gosto do direito tributário, né? Eu gosto, a matéria realmente que mais me apaixona no direito tributário é o processo administrativo fiscal, mas isso não quer dizer que a gente não tenha também gosto por outros assuntos. E me coloco sim à disposição, né? Se você quiser fazer algum outro evento, abordando algum outro tema, se eu achar que eu tenho condições de contribuir, né, positivamente para o debate, me farei presente com toda certeza. Obrigado a você, obrigado ao Paulino, e daí acho que o encerramento deve ficar com o presidente aí que organizou, né? Obrigado. Obrigado, doutor Juliano. Obrigado, Ademir, pela excelente explicação aí. Também só fazer uma consideração aqui, é uma pena quando se fala que essa reforma tributária dificilmente vai acontecer, sabe? E entristece muito a classe contábil, que sofre muito com essas situações. Mas quero agradecer de coração aí, em nome da FECOPAR, em nome dos presidentes, da diretoria, a sua colaboração aí, despendendo seu tempo para nos prestigiar, nos dando esse conhecimento seu. E pode ter certeza que a FECOPAR vai fazer uma visita para o senhor aí pessoalmente, para a gente alinhar aí uma parceria, de repente, se o senhor autorizar, a gente levar o senhor para um debate com os contadores em algumas cidades nossas, alguns sindicatos criados, tá? Agradeço ao doutor Juliano para intermediar esse convite e o senhor ter aceito de coração, tá? A FECOPAR está à disposição, temos vários temas que podemos debater também, e esse tema é muito relevante para nós contadores, tá? Agradeço e com certeza nós vamos procurá-lo, doutor. Muito obrigado, tá? Ok, obrigado. Abraço a todos. Obrigado a todos aí, bom dia aí, tá? Obrigado, Paulinho, obrigado, Ademir. Tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.